Glória a Deus, queridos. Mais uma vez estamos aqui pelo YouTube trazendo agora estudos bíblicos sobre a história de Davi, as heranças espirituais que Davi deixou para todos que vão na Bíblia buscar motivos para servir a Deus. Então buscam nas experiências de Davi, na maturidade, no crescimento de Davi, esses ensinos que são como riquezas tremendas para si mesmo, ou melhor, para quem busca na Bíblia aprender com Davi e com tantos outros homens e mulheres de Deus que têm sua vida registrada aqui na Bíblia. Ponto. Então, estamos estudando o Salmo 51, verso 17, escrito por Davi. E o tema hoje é: coração quebrantado e contrito, tu não despreza, mas sacrifício de ímpio, tu não aceita. Essa é a nossa mensagem. Então, a primeira mensagem já está aí no YouTube. E nós vamos falar da segunda agora. Bem, então, meus irmãos, eu quero falar de sacrifício. Já dissemos aqui em Romanos 12, no primeiro áudio, que o sacrifício para o cristão é no corpo e através do corpo do cristão. Melhor, ele vai usar o seu corpo para viver para Deus, como diz Paulo. Além de Romanos 12, que ele usa o termo sacrifício santo, esse é o culto racional que agrada a Deus. Quer dizer, esse é o culto. Se não for com esse sacrifício santo do corpo, não é culto nunca. Porque no Antigo Testamento eles faziam os holocaustos porque eles estavam cultuando, mas faziam com animais, levavam animais para morrer no lugar deles. E aqui não, nós é que vamos morrer no lugar dos animais. Nós somos o animal a ser morto. Pastor, que mensagem é essa? Eu sou um animal? Tu sabia que Deus te compara com um animal quando tu não é de Deus, e esse animal por isso tem que morrer? Em Mateus 23, 33, Deus compara o ímpio com cobra. Ele chama Israel de raça de cobra, serpente. Quem ensinou vocês a fugir do inferno? Tem que morrer isso, tem que destruir isso. Como vivendo uma vida santa, tem que ter um sacrifício para matar isso. Lá em Amós 4:1, Deus chama o povo de vacas de Bazã. Essa vaca lá que só quer se engordar no egoísmo, que está lá em capítulo 4 de Amós, viver no luxo e não estou nem aí para quem está morrendo, egoísta. Essa vaca tem que morrer, viu? Lá em Mateus 10:16, Jesus diz assim: eu te envio como ovelha para o meio de lobo, portanto, sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Prudência. Então os lobos, que são aqueles que perseguem o evangelho, que rejeitam, são lobos. Quando eles aceitam Cristo, eles vêm para matar isso neles. Para quê? Para se transformar num sacrifício vivo. Eu até tenho uma mensagem aqui, que depois vou enviar para ele para o YouTube, que já foi gravada no ano passado. Como Deus me vê? Então lá é a comparação que Deus tem na Bíblia, a gente com animais, pelo comportamento. Isso tem que morrer, viu? Tem que ir para a cruz, tem que ser crucificado. O Paulo diz: os que são de Cristo crucificaram suas paixões e
e suas concupiscências. Essa é a minha tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Gálatas 5, 22 até o 25. Paulo diz: faça morrer, quer dizer, leve teu velho homem, esse animal perverso, carnal, só se alimenta de carne, leva ele para morrer lá em 2 Pedro 2, 22. O crente desviado é comparado com um cachorro que voltou para o seu vômito. Leve esse cachorro para morrer, nunca deixa ele te levar para desviar. Esse carnal que está em ti destrói isso. Por isso, sacrifício desse tipo de gente que não quer fazer morrer essa natureza, Deus não aceita louvor, não aceita nada dele. O Davi, quando escreve o Salmo 51, é porque ele tinha acabado de cometer um pecado gravíssimo, que ele mandou matar Urias e ficar com a mulher de Urias, a Batseba. E Deus penalizou gigantemente a Davi por isso. E nessa hora ele escreve, e ele disse: Deus, tu sabe que eu sou um milionário, Jerusalém é o país mais rico da atualidade do ano 1000 a.C., eu sou o rei de Jerusalém. No Salmo 51 ele era o rei de Jerusalém. Então o rei, ele era super milionário. Ele devia ter milhões e milhões de cordeiros, de boi, de tudo. Mas Deus disse negativo: eu não quero isso de ti agora, Davi, por causa do problema que tu fizeste agora, Davi. Eu quero agora de ti coração quebrantado e coração contrito. Aí sim, depois pode trazer os sacrifícios, pode trazer louvores, porque antes disso não aceito. Do jeito que tu está aí, não adianta tu louvar, tu adorar. Primeiro te conserta. É isso que é a mensagem aqui. Então, o que significa um coração contrito? Muita gente, irmão, não entende essa expressão, até porque tem líderes que não explicam. Primeiro, porque não investiga. Segundo, porque às vezes aprendeu com outro falso mestre igual ele. Então ele vai ler e vai banir isso das explicações na igreja ou no YouTube. Tem muita gente falando disso, mas não explica. E pensa que ser contrito é apenas assim. Quando alguém está falando, pregando, cantando, louvando, eu estou assim, prestando atenção, sem tirar o olho, e fico prestando atenção. Não é isso. Essa palavra contrito, aqui do Salmo 51, 17, é uma palavra que aparece muito pouco na Bíblia mais antiga. Nas modernas, principalmente, ela não existe. Tá bom? Muito poucas Bíblias modernas usam isso. Mas olha só, o que é contrito? Por isso que ela está atrelada ao coração quebrantado. Não pode existir o coração quebrantado sem o coração contrito, sem o espírito contrito, a alma contrita, que é o contrito. Então, para que os dois comportamentos em uma única pessoa estejam juntos, sempre que ela comete um erro, ou que já é cristã e vai oferecer um sacrifício para Deus, cometeu um erro grave, quer que Deus perdoe, pode ser o pior de todos os erros, Deus quer perdoar, mas tem que ser dessa forma, como está aqui no Salmo 51, 17. Por isso multidões nas igrejas não são perdoadas, e estão cantando, louvando, pregando, porque continuam na vida de ímpio, e muitos vão perder sua própria salvação, porque não entendem esse significado aqui. Então, se você botar no dicionário da língua portuguesa, que está aí mesmo, no Google, você vai no Google da internet e digita a palavra contrito, aí tu bota significado, tu vai encontrar mais ou menos isso aqui, ó. Primeiro, arrependido,
Segundo, pesaroso por conta do pecado cometido. Terceiro, sentindo peso por conta do mal que fez. Reconheceu sua pequenez diante de Deus. Que se sente mal, contrito é isso. Eu me sinto mal pelo que eu acabei de fazer, eu estou fazendo de errado. Ou contra o meu próximo, ou contra Deus, ou contra meu corpo. Então, quando Deus ensina ou usa alguém para me alertar sobre isso que eu estou falando de errado, ou Deus vem num sonho para mim, Ele mesmo fala, ou usa alguém, um profeta, como Natan falou para Davi, o profeta Natan: Davi, você errou, Davi, você ficou com a mulher de Urias. Aí ele disse, sabe como? Pequei contra o Senhor. E se você vai ler lá, 2 Samuel 11 e 2 Samuel 12, essa história. O profeta Natan foi lá e disse, você errou. Em vez de dizer, vou mandar te prender, Davi. Natan, você sabe quem eu sou? Sou o rei de Israel. Não. A primeira palavra que ele usou, quando Natan disse, você errou, você matou a mulher de Urias, Urias para ficar com a mulher dele, tu vai morrer, Deus vai te matar. Tu já imaginou tu dizer isso com autoridade, como presidente da república hoje? Era isso e muito mais que Davi era nessa época. Mas sabe o que ele fez? Ele disse, pequei contra o Senhor. Olha aí o que é o coração contrito, quebrantado. Nunca Davi daí para frente pode ter feito assim. Vamos dizer que o profeta saiu da frente dele e disse, rapaz, estou nem aí, sou o rei de Israel. Ou então a palavra Davi no hebraico é amado. Ele podia dizer, sou amado de Deus, Deus me ama, Deus me ama. Não tem nada de negócio de contrito, de coisa nenhuma. Já estou salvo, posso oferecer sacrifício, vou, ou não, eu vou para o céu. Negativo. Ali, contrito é porque dali para frente, o comportamento de Davi com respeito a esse pecado, mexeu nele por dentro. Querido, se quando você diz, me arrependo, não mexe com você por dentro, para você sentir que você errou, cuidado, amém? Você pode estar mentindo para si mesmo, que está se relacionando com Deus, e às vezes não está, daí para frente, porque se relacionar com Deus, Ele diz, um coração quebrantado e contrito, tu não despreza. Então, primeiro, aqui na Bíblia, eu quero falar de sacrifício que Deus não aceita. Por isso, quando o povo de Deus dava sacrifício, holocausto, mas era só isso, não tinha mais nada, não tinha arrependimento, não tem uma nova vida, não tem uma vida quebrantada diante de Deus, não está oferecendo nada para Deus, por arrependimento, por querer essa nova vida, por viver essa nova vida. Então o sacrifício ímpio, 1 Coríntios 10, 20, Paulo diz, os sacrifícios que os ímpios sacrificam para os demônios. Então cuidado, porque qualquer coisa que eu não faço para Deus, estou fazendo para Satanás, porque o diabo é que se agrada quando eu estou mentindo para mim mesmo, dizendo, eu posso continuar com minha vida de ímpio, e ao mesmo tempo vou adorar, ao mesmo tempo vou ser líder de uma igreja, ao mesmo tempo vou ensinar os outros na palavra. E a Bíblia diz, tu que ensina os outros, porque tu não ensina primeiro para ti mesmo? Tu que diz que não é para roubar e tu rouba, tu que diz que não é para adulterar, tu adultera. Romanos 2, 18 ao 24. Então, o diabo é que gosta da gente estar com essa máscara, sou cristão, e não sabe o que é ser cristão. Ser cristão é ser imitador de Cristo, de Paulo, da igreja primitiva, de Davi, quando eles viviam essa vida aqui do Salmo 51, 17. Então, aqui também diz, na Bíblia, né, 1 Samuel 15, sobre o sacrifício. Vamos lá. Aqui está falando da história de um homem que veio
antes de Davi para ser o rei de Israel, chamado Saul, ele apresentando um sacrifício a Deus, mas agora ele estava desviado total. Saul, diz a Bíblia, em 1 Samuel 18:10 em diante, que ele estava com malignidade, perversidade, ele estava endemoniado, e ele profetizava, diz a Bíblia, endemoniado, para você ver que isso aí não é uma brincadeira. Ele profetizava endemoniado e queria matar Davi. Davi já morava com ele, ainda não era rei. Aí depois Saul, sem Deus, quis oferecer sacrifício a Deus. Olha o que Samuel disse, 1 Samuel 15. Pega a tua Bíblia, que a gente estude a Bíblia. Se tu não entendeu nada, faça uma pergunta aí no WhatsApp. No final vou passar meu número para você enviar para nossas escolas bíblicas que estão em WhatsApp. Diz assim, 1 Samuel 15, 22 em diante, diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Verso 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque é igual a rebelião, que ali ele estava rebelde contra Deus, rebelde contra o profeta. O profeta tinha dito isso, ele não atendeu. Como quem diz, eu sou o rei, então quem manda sou eu. Muita gente está desse jeito aí. Só porque ele tem um dinheirinho na igreja, uma posição, você não pode falar nada para ele, que ele se zanga, vai logo embora, vou me embora, vou viver do jeito que eu quero, que eu sou o maior dizimista da igreja, ou então eu que prego para todo mundo aí, se eu não cantar, ninguém canta, se eu não tocar nesses instrumentos, ninguém toca, porque só eu que sou, mas você não pode falar nada quando ele está errado, e ele quer ir embora e largar tudo. Aí ele diz aqui, rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. Por quê? Que o mesmo demônio que está operando na feitiçaria, nos feiticeiros, macumbeiros, é o mesmo que opera no rebelde. Porque a Bíblia diz que o rebelde está desviado, e quem está desviado está seguindo Satanás. 1 Timóteo 5,15, quem se desvia está sendo discípulo do diabo. O diabo está ensinando ele, o diabo é o pai dele. Então aqui Samuel disse, 1 Samuel 15, 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Aí ele diz, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei de Israel. Então a partir daquele dia, Deus disse, esse daí não vai ser mais o rei de Israel. Ele continuou sendo rei, mas para Deus não era mais nada. Irmão, muitas pessoas estão por aí dizendo, sou cristão, mas para Deus não é nada diante de Deus, porque falta o coração quebrantado, falta o sacrifício vivo de Romanos 12, matar o velho homem. Muito disso sou apóstolo, muito disso sou ministro de louvor, eu canto por aí em muitos países, levando a mensagem de Deus nos louvores, mas se para Deus a vida fora dali não é um sacrifício vivo de Romanos 12, é pecado de feitiçaria, porque não está obedecendo a palavra, que diz que é melhor tu obedecer a Deus do que sacrificar. A mesma coisa Jesus disse, que às vezes é melhor para o ímpio oferecer obediência à palavra do que fazer sacrifício. Às vezes é muito melhor o sacrifício, viu, que tu faz com o coração quebrantado, te quebrantar, viu, te arrepender melhor do que tu jejuar,
do que evangelizar, do que dizer que é líder, do que dar 1 bilhão de dízimo para a igreja ou ofertas. Então aqui Jesus falou algo igual, que está aqui em Mateus 9. Já estamos encerrando essa parte. Mateus 9, verso 11 em diante diz: e os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, quer dizer, os que já estão curados, os que já estão salvos, não estão precisando. Ele disse: mas sim os doentes. Aí verso 13: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento, ao coração contrito, que Ele quer de todos. Então naquela época os fariseus continuavam fazendo holocaustos, continuavam fazendo um monte de coisa no prédio, louvores, pregação, mas eram perversos com o próximo. E certo tipo de gente, eles não queriam pregar para eles, não queriam comer com eles, não queriam ajudar de forma alguma, achavam que já estavam perdidos para sempre. E Jesus disse: eu quero a misericórdia mais do que esse tipo de sacrifício que tu faz no prédio aí, nos cultos de vocês, tá? Eu quero misericórdia e não sacrifício. Quer dizer, para desse culto errado, para de tudo que vocês estão fazendo, procura fazer misericórdia, que vale muito mais do que teu jejum. Eles jejuavam, os fariseus, eles falavam sobre dízimos. Não estou dizendo que está errado dizimar. Quando você tem um comportamento de Davi do Salmo 51, 17 em diante, Deus vai aceitar tudo que você der para Ele. Para Ele, tudo é para Ele. Mas quando for com o coração de cristão verdadeiro, de servo de Deus verdadeiro, que também está incluso em Romanos 12, 1, sacrifício primeiro, meu eu, que eu vou destruir. O velho Wagner, eu quero destruir. Romanos 12, 1. Esse é o principal sacrifício. Sem esse início, toda a vida daí para frente com Deus, louvor, dar dinheiro, pregar, tudo isso é inútil. Tá bom? Então nós vamos estudar sobre isso. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos. Nunca te esquece, somente a verdade nos libertará.